Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, terça-feira, 11 horas e 53 minutos, dia 2 de agosto de 2022. Enquanto vos falo, tomo aqui o meu tsunami energético de maçã verde. Lá atrás a gente tem um dia muito bonito, ensolarado, céu azul. Eu desejo a todos um excelente pregão, muita saúde e paz. Eu gostaria de convidá-los, alguns que seguem o trabalho aqui no YouTube e não nos acompanham no Instagram. Todos os dias praticamente eu coloco conteúdo, faço lives e deixo a gravação. Por exemplo, a de ontem eu fiz no final da tarde, perto do fechamento do pregão. A gente tem aí 400, quase 500 visualizações. Geralmente o pessoal aceita muito bem. Tem os desafios do dólar a R$5, do mini índice a 113.680 em agosto e o mercado futuro a 122 mil pontos em fevereiro. Então é legal. Tem o link aqui do Telegram juntos até os 126 mil pontos também para quem quiser entrar. E é isso aí. Um grande abraço a todos. Então curtam, comentem aqui no YouTube também. Deixem o like, comentem, se inscrevam, compartilhem. Assim a Top Traders consegue chegar a um maior número de investidores e investidoras. Pessoal, vamos falar do racional do YouTube, que já é tradição, né? Então a gente tem, nesse momento, quando eu começo a gravar, eu falo sempre compra ou venda, então eu falaria em compra nesse momento. A gente simula como se fosse uma transmissão, uma aula ao vivo, um desafio, então eu falaria em compra neste momento, 102.600. Eu acho que dá para que esse mercado chega a pelo menos 103.500, então 900 pontos de potencial aí de valorização, Eu entendo o seguinte aqui, nós temos uma LTA, fundo, bateu 2 vezes hoje. Mesmo que seja por inércia, essa LTB vermelha foi rompida, mas eu não sei até que ponto também, como houve uma penetração, voltou, eu acho que mais confunde que ajuda. Vamos tirar então. Eu não gosto de muita onda nos estudos, então só aquilo que é objetivo. Então a LTA sim, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Eu entendo que nós temos aqui um... Sabe por que eu gravo aqui no horário que eu termino de fazer o cenário, a abertura, o panorama, a comunicação. Tem um único produto fechado da imersão técnica 3 passaporte Black 2, que é o informe de mini contratos, que é exclusivo desse peso. Quando eu termino e coloco as coisas em ordem, às vezes tem alguma conta para pagar, alguma orientação para minha equipe, alguma coisa do gênero, aí eu pego e já começo a gravação antes do almoço, Eu gosto de deixar... deixa eu só responder minha advogada aqui, pessoal. Vou enviar após a gravação que estou fazendo. Muito bom. Legal. Então, a gente tem aqui um ombro, cabeção, ombro invertido, Então eu começo a gravar e a gente sempre falou é compra ou é venda. Então, eu entendo que nós temos um oco, nós temos uma LTA, uma penetração falsa do 102.260, que é a mínima de ontem, 2 vezes, e que provavelmente nós teremos a renovação da máxima, que é 103.225. 103.225. Nós temos esse ponto aqui. Então eu penso que ele vai ser renovado ao longo do dia. Professor, aquele racional lá, quando a gente terminar o vídeo, você acha que o mercado... Isso é para a gente manter as garras afiadas, Tentar trabalhar o timing, as projeções, Isso tem a ver com volatilidade. Então eu acho que quando a gente acabar de gravar o vídeo vai estar em 102.900.
o mercado. E tem uma simetria em V que projeta a própria máxima, né? 103,225. Então, eu falo em 102,900 no final da gravação. Então, vamos lá atender os nossos queridos amigos do YouTube. E aí, depois a gente volta com aquela sequência tradicional. Marcelo Fernando Bonassi, professor Wagner, venderia BBS 3, ruptura de LTA, formação de doji, volume diminuindo. Na bolsa tem muito Armandinho, eu acho que Armandinho é esse pessoal fresco pra caramba, tem muito, né? Na verdade, Marcelo, na bolsa tem muito de tudo. Tem velho que é bandido, tem jovens que são brilhantes, né? Tem velho que tudo que ele fala é bonitinho, só porque ele, né, teoricamente é um grande investidor. E tem jovens que às vezes não são tão valorizados, mas são muito bons, só que geralmente esses jovens, quando começam a aparecer, as corretoras vão lá, levam para dentro de casa, tem muito canalha, tem muito bandido que leva o aluno para o abate para quebrar na corretagem mesa, tem profissionais muito bem intencionados e capacitados, o difícil é fazer o filtro. Eu hoje, no Brasil, só sigo o professor Ivan Santana. O professor Ivan Santana, ele é uma referência, na minha opinião. Tem alguns analistas das antigas que são muito preguiçosos, então fazem uma análise rasa, pífia. O professor Ivan Santana eu acho excelente, eu acompanho no Armap e no Mercadores da Noite, leio tudo que ele publica, e no exterior o pessoal que eu acompanhava sumiu. Né? O mercado começa a cair, eles somem. Então, nem que eu quisesse, eu não poderia segui-los no momento. Então, o único profissional worldwide, digamos assim, Brasil e no exterior que eu sigo é o professor Ivan Santana, que eu particularmente acho uma pessoa honesta, correta. É claro, erra e acerta como todo mundo, mas eu acho que o caráter, a postura dizem muito, né? E na verdade tem de tudo, né? Hoje o camarada compra um curso qualquer aí, ele diz que é professor, que é especialista. Isso é complicadíssimo, né? Mas tem muita gente capaz também. Tem muitos profissionais inteligentes, muito bem estabelecidos. Mas aí o cara, para ele conseguir se manter, ele tem que se vender para uma corretora. Aí que a coisa começa a complicar. Daí ele tem que seguir os interesses da corretora. Agora, para que isso não aconteça, você tem que colocar a grana do bolso, que é o que a gente faz aqui na maior parte do tempo. Pessoal, a Banco do Brasil tem um Três Rios clássico, né? O fundo triplo. Eu não venderia, na verdade, eu compraria Banco do Brasil. Eu entendo que tem um mastro bandeira e que a gente tem um alvo para o mês de agosto a 37,79. Talvez passe um pouquinho, vá a 38. Então, eu acho que tem talvez uns 10%. A gente estaria falando em quase R$40, né? Acho possível para agosto. Hoje, Marcelo, se você falar, putz, professor, fala num banco grande aí para compra, né? Ó, percebe como existe uma simetria com o alvo a 37,79? Hoje, os dois bancos, né, desses bancos maiores, BB, DC4. Eu acho que a melhor opção hoje são Bradesco e Santander. Bradesco tem um aramino semanal, está deixando esses fundos para trás. E somente a simetria em V já joga 20,44. Então eu penso que são oportunidades bastante técnicas. Tem um oco invertido aqui, bem desenhado, deve romper a máxima recente. E Sambi, que é uma ação que a gente tem, inclusive. Eu penso que Sambi é uma boa também. Sambi está iniciando aqui um movimento de reação, deve deixar essa bagunça para trás e subir forte nas próximas semanas. Bom, vamos fazer um pente fino aqui do que saiu desde ontem, né? Falar de balanço. Pessoal, hoje o grande lance é a Nancy Pelosi. A Nancy Pelosi é a presidente da Câmara, né, dos Estados Unidos, dos representantes. Ela tem uma postura, ela vive fazendo presepada, é uma idiota completa, para falar o português bem claro. Não é só no Brasil que tem idiotas. O Zé Vendinha, ele não é um idiota, o Zé Vendinha é um cara genial. Só que o Zé Vendinha tem no seu DNA, ele tem uma porrada de processo aí, perdeu já fortunas no day trade, só que o Zé Vendinha é capaz, a Nancy Pelosi é uma imbecil absolutamente completa, né? Ela quer visitar Taiwan, uau. E a China faz exercícios militares
na região, né? Então isso está desestabilizando um pouco o mercado hoje. Não é porque uma pessoa está num alto cargo, pessoal, que ela é genial. Às vezes a pessoa faz por lobby, usa diversas ferramentas. Tem muitas pessoas capazes que às vezes não chegam num cargo tão alto, né? E a política cada vez ela decepciona mais, né? Eu estava estudando aí o candidato, o Janone, esse camarada aqui, ó, ele estava quase me convencendo. Ó, candidato. Esse camarada estava quase me convencendo, ó. Acompanhei várias entrevistas do André Janones, né? Aí já está querendo desistir da candidatura. Aí é complicadíssimo, né, deputado André Janones, né? Tem um bom discurso, tal, mas provavelmente vai desistir da candidatura. Aí é complicado. Então, Santander. Dizem que talvez o Álvaro Dias seja candidato. Se for, voto nele. Então a gente tem Santander com o padrão da alavanca, aquela coisa toda. É uma boa alternativa. Agora, falando de balanços, lembrando que eu faço a cobertura já há alguns anos, né? A gente teve o balanço da Marco Polo, lucro líquido de 26,8 milhões no segundo trimestre. Às vezes o mercado adianta o movimento, às vezes não. É a melhor forma olhar como é que os investidores encaram, né, os números. Então a ação está caindo. Eu continuo entendendo que é uma rara oportunidade, só que está caindo, mas está mais perto da máxima, né? Então acredito que é uma bela oportunidade que faça um fundo aqui, talvez de dias, semanas ou meses. É uma bela empresa, muito descontada, tem uma ligação muito forte com a China por causa dos ônibus em especial. Eu, quando estive na China, vi veículos da Marco Polo lá há muitos anos atrás, continua tendo no mercado chinês um dos seus pontos altos. Então, Marco Polo teve o balanço divulgado ontem após o fechamento. Tivemos o balanço da TIM. Agora acho que é TIM S, né? Isso, antes era TIM IP3, agora é TIM S3. Sinceramente, acho que se eu montasse... A gente tem 4 carteiras nacionais no momento, né? Desafios, Pocket, Ouro e a Secreta. Eu acho que se eu montasse mais umas 2, não teria nem TIM, nenhuma empresa do setor, então... Mas assim, se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu tentaria lutar ao máximo para não ser obrigado. Mas se eu fosse obrigado, eu compraria. Talvez a gente tenha aqui... A gente tem, né, uma simetria em A que foi completa a 12,25. Um provável fundo duplo com eixo em 12,72. Certo? Teve a conclusão dos negócios, né, pessoal? Eu até fiz um resumo da Pague Menos, pagando um pouco mais de 700 milhões pela Extra Farma, negócio do grupo Ultrapar. Eu acho fantástica essa aquisição. Eu conheci a Pague Menos lá em Fortaleza. Eles têm um conceito diferente de farmácia. Eu até comentei ontem no Instagram, né? Porque como teve o balanço da RADL3, vamos fazer um destaque aqui, setores, né? A gente teve o balanço da RADL3. Quando sai uma doideira dessa, dificilmente você não tem que comprar na euforia, você tem que comprar hoje, ó. Então o ativo chegou a subir forte, fechou perto da mínima, aí está caindo. Aí é o dia da compra, ó, testando a boca do gap, aquela coisa toda. Então a RADL é uma boa? Mas eu particularmente... Eu penso que Panvel é uma oportunidade melhor. Né? A minha última opção do setor seria a RADL, aí a minha terceira colocada seria Panvel. Profarma eu nem conto aqui, que eu acho uma tranqueira de ativo. Essa daqui seria a minha quinta posição. Né? Então, RADL quarta, Panvel a terceira. A minha... Então, é a última, né? Profarma, depois RADL e Panvel. Tudo bem, essa daqui não é exatamente uma farmacêutica, mas é do setor. A Blau seria a minha segunda opção.
Blau Farmacêutica. Mas na verdade a única que eu não compraria seria a Profarma. Todas as outras eu acho um bom negócio. Ó, rompeu o pivô. Zigue-zague ascendente, a minha número 1. Pague menos. Você pega na fase embrionária, é um ativo que de repente dá para comprar a 4,68 para entregar a 7 aí no horizonte de algumas semanas. Certo? Aí teve o balanço da Movida. Além de tudo, a Pague Menos aprovou recompra de ações de até 5 milhões de ações. Então isso deve fazer uma pressão positiva no ativo, vai ser pela XP. Então Movida teve os seus números divulgados também, Move3. É um setor que particularmente me agrada, né? Costuma ser inversamente proporcional à Selic, pode subir forte, de repente com uma indicação de Selic terminal a 3,75. Me agrada, acho que está num ponto bacana, ombro, cabeça, ombro invertido. E aí acho que de balanço foi isso que a gente teve, né? Na verdade até fechou aqui a programação que eu tinha de balanço. O melhor é ir seguindo aquilo que sai mesmo. Mas depois eu jogo aí a... Ó, teve GetNet. A mais líquida é Get11, né? Seguir temporada de balanços é duro também. Fala na programação que vai sair depois do pregão. Aí não sai. É a vida da gente aqui, é só Deus que sabe mesmo. Aí sai antes o balanço, é só alegria. Bom, GetNet é uma porcaria, uma tranqueira de ação, né? Eu não operaria... Essa daqui acho que nem se eu fosse um trader de banco corretor eu não operaria, porque aí o BO ficaria para mim depois. Ela pode mergulhar aqui, pode disparar. É mais fácil jogar nesses trades esportivos, aí apostar em resultado de futebol do que operar GetNet. Mas enfim, se eu fosse obrigado mesmo a fazer alguma coisa, eu compraria. Aí colocaria um stop abaixo dessa estrutura, enfim. Teve lucro líquido, né, de 176 milhões. Investidores estrangeiros ingressam com 358,7 milhões no dia 29, né, fecharam o mês positivos em 1.852, isso é muito bom. Eles estão de volta. A gente teve produção industrial, né, ela cai 0,4% em junho ante maio. Eu acho que o mercado esperava um número pior, cai 0,5% em junho ante junho de 2021. E 2,2% no ano e recua 2,8% em 2 meses. Isso daqui é piada, né? Você conversa com o pessoal da indústria, eu sou um profissional da indústria, no mundo real recuou muito mais, né? O que significa que pode recuperar rápido também, enfim. Eu acho que essa é a ideia, né? Minério de ferro 114,20 em Qingdao, na China. E o grande assunto de hoje, Nancy Pelosi, a Zé Vendinha dos Estados Unidos. Só que diferente do Zé Vendinha, que é um cara genial, apesar de ter um caráter controverso, a Nancy Pelosi é uma idiota completa. Ou trabalha na venda, né? Então é uma tensão... A reação da China é exagerada também, tudo é interesse econômico, né? Então eu acho que é isso, ó. Essas histórias do mercado imobiliário chinês não têm feito preço, assim como varíola dos macacos, mas esse lance dos Estados Unidos e China por causa de Taiwan, eu já vinha comentando no final de semana que era um driver que me preocupava um pouco. Vamos acompanhar. Então tá feito. O Jed Maranhão. Então um abraço ao Jed, ou Jedi, né, ao Marcel. Olha, a opção de compra para 6 meses... Eu, particularmente, não compraria Jedi. Eu compraria uma opção de compra, de repente, para 1 mês mesmo. Se você pode colocar esse dinheiro e você tem consciência que ele pode, de repente, virar pó ou ter uma grande perda, eu coloco um stop. Né? Ou uma opção, eu compraria no horizonte de 2 meses. Agora, se você fala para mim, não, eu quero comprar de 6 meses, é sim ou não? Eu diria que sim. Então, eu diria que sim. Eu acho que tem grande chance dela se valorizar, mas eu compraria uma mais curta, de 1 ou 2 meses. Marcelo Fernando Bonassi, professor Wagner, é possível explicar como ler a barra de pressão, venda e compra no livro? Primeiro que o livro varia um pouco de uma corretora para outra, mas também não é muito, tá?
O livro, basicamente, viu, Marcel, ele é formado, vamos lá, ele é formado aqui, do lado esquerdo, sempre os compradores, a corretora, a quantidade que essa corretora apregoa, aqui tem compra, venda, a quantidade que essa corretora da direita está vendendo. Então, do lado esquerdo, compra, corretora, quantidade, e a própria palavra aqui, para ajudar na leitura mais intuitiva, né, venda, quantidade, corretora. Geralmente os livros trazem várias informações, né? O último negócio, a variação, a hora, para você comparar aqui com o relógio do computador para ver se o livro não está atrasado, volume, número de negócios, a máxima e a mínima do dia, abertura, fechamento e a média. No caso da pressão, geralmente esses livros são compostos de 3 variantes. Você tem as ofertas, então aqui a gente tem 60% de pressão na compra e 39% na venda com as ordens que estão apregoadas. Você pode trabalhar agrupado, né? Aparecem as ofertas, quantidade de compra e venda, ou o Superdom, que é a nova moda, né? Então tem muita gente que já deixa o Superdom aberto no Profit Chart, no Cartezinha, você consegue inclusive operar pelo Cartezinha, e aqui você coloca a ordem, né? Você consegue colocar a quantidade, operar mercado, zerar aqui. Então, pelo Superdom, você consegue, digamos assim, operar de forma mais célere, né? Você já coloca a ordem acompanhando o livro de ofertas. Sobre a pressão, ele soma as quantidades, né? Claro que pode entrar ordem a mercado na compra e na venda, mas basicamente ele soma as quantidades. E aqui, por exemplo, você vê uma oscilação de acordo com a compra, né? Com a venda. Inclusive, você pode colocar o stop aqui pelo livro. Falar, eu vou comprar agora, e eu já pego e coloco um stop nesse nível aqui. É uma forma mais intuitiva, ó. Entendeu? Você seleciona a conta, já pode colocar o stop, tornando a operação mais dinâmica. Perfeito? Galera que faz scalp e tal, por exemplo, gosta muito de operar assim. Querido amigo João Vinícius, boa semana, querido Wagner. No que tange ao Inque, neste momento eu desenho um martelo fora da banda superior, indicando uma possível reversão. Eu acredito que não, acho que só uma correção mesmo, viu, João? O movimento anterior é muito forte. E obrigado a você, Marcel, Jedi Marcel, Jedi e João, que fizeram o nosso programa melhor. A questão é como ele subiu bem na última semana, seria um movimento de reversão natural. Na verdade, não. Uma correção no tempo. Que Deus guie a todos nós. É uma correção no tempo, né? Você tem um movimento forte anterior, né? Saiu de 96 em 3 semanas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, um pouco mais de 2 semanas, ele jogou o preço na LTA, e agora não é uma correção no tempo não, porque está inclinada para baixo, é uma correção no preço mesmo, buscando média de 5. Ó, o mercado disparou, né? Por algum motivo a gente já vai ver qual. A gente falou em compra em 102.600, né? Já foi no nosso alvo. Então, assim, se a gente tivesse numa aula, numa transmissão, num desafio, a gente já teria acertado esses 1.000 pontos. Ok? A gente está numa posição de day trade também. Vamos ver que ponto que é bacana para a gente realizar até o final. Agora, o que aconteceu exatamente eu não sei, ó. Começou a subir do nada, talvez os balanços mesmo, né? Então, olha que doideira aqui, ó. A Nancy Pelosi, essa aqui, ela gosta de encrenca. Aterriza em Taiwan, apesar das ameaças da China. Tem pessoas que, pela sua própria natureza, elas gostam da confusão, né? Elas gostam do conflito. É o caso da Nancy Pelosi. Pessoal, quem governa os Estados Unidos? Joe Biden ou Kamala Harris? Qual que é a opinião de vocês? Joe Biden. Presidente discreto, né? Bom, então, a gente viu uma alta forte. Nosso objetivo, então, estaria já atingido. Eu comentei que nós tínhamos um oco aqui quando estava 102.500, 102.600 e o mercado disparou. Eu comentei que provavelmente seria renovada a máxima porque havia
uma simetria em V, né? Foi renovado e está aqui numa região de resistência. Vamos ver como o mercado reagirá. Legal, então obrigado aos nossos amigos que fizeram do nosso programa melhor. Então, falando do índice, objetivamente, respondendo ao João, é uma correção no preço, né? Nem chegou a tocar a média de 21, está acima do 102.815, que é um suporte imediato, e acima de 103.895 ganha força, né? Então essa que é a ideia. Pessoal, o último balanço aqui, né? Balanço americano, a gente tem... Vamos fazer a carteira Fly USA? Então a gente tem... Uma das ações que a gente tem... Vamos fazer toda, né? A gente passa pela Caterpillar, que teve os seus números aí divulgados, né? Então, o primeiro ativo é Apple. A Apple, ela vem de um movimento de alta muito forte, né? Lembra que eu falava para vocês, né? Pô, Apple, as pessoas entram em diferentes momentos, né? Nas nossas carteiras e tal. E eu falava para vocês, hoje, né? A Apple negocia $130. Quando ela estiver negociando a $180, vocês vão falar, caramba, por que eu não comprei aqui embaixo, né? E ela já está 161. E aquele, pessoal, ela está longe da média de 21, ela tem gap aberto, reagiu bem ao balanço, é normal esse tipo de movimento corretivo, mas é oportunidade. Não é uma compra de ouro nesse momento, mas tem algum espaço ainda para subir. A AMD é a mesma coisa, né? Quando eu negociava aqui a $72, $73, ela acionou o pivô quando rompeu 80,47, está vencendo uma LT bem importante. Eu acredito muito em AMD a $110 ainda para agosto, e a Caterpillar ela já vinha indicando no pré-mercado que haveria uma queda no intraday. Oportunidade, você pega um ativo com rompimento falso de 168 com 12, nós temos aqui uma Morningstar, ela se aproximou de uma boca de gap e vai na média de 21, é oportunidade de compra. Você pega o ativo em tendência de alta, quando ele corrige, você tem a oportunidade de compra. E os números vieram muito bons, eu detalhei no informe cenário. Deere & Company rompeu uma cunha, ela projeta $400 ainda para o mês de agosto, início de setembro, e forma aqui um mastro bandeira. Esse processo é mais uma correção no tempo, né? Por exemplo, ontem caiu 1,45, hoje cai 0,17. Correção no tempo é a aproximação entre média e preço, e nós temos aqui um topo anterior para segurar a onda 333. 65. Aí tem GM na tela. A GM é mais uma, né, que se aproximou de $30. Não que outra empresa o tenha feito, mas uma que se aproximou de $30. E eu falava que quando a GM estiver negociando a $50, $60, vai falar, caramba, ela negociou a $30 há pouco tempo. Ali era a compra e ela caminha para isso, para buscar $45 aí no mês de agosto. JP Morgan é uma ação que me preocupa um pouco, sim. Nós temos uma simetria, praticamente ombro, cabeça, ombro escondido, tudo, mas o ativo, ela não é exatamente um ativo barato, ela não reage, enfim, me preocupa um pouco, mas a gente mantém por enquanto. Mercado Livre, hoje, sei lá, se eu recebesse $1 milhão nos Estados Unidos, acho que eu colocaria metade em Mercado Livre. É uma piada, né? Mercado Livre não pode negociar $828, negociou a 600 pouco tempo atrás, é uma ação para $1.000 aí nas próximas semanas, talvez buscando 1.100, rompeu um triângulo tecnicamente, está numa região de enrosco, pessoal. O gráfico mostra, tem aquela história que o gráfico, né, são as pegadas de ursos e touros, que o gráfico resume tudo. Acima de $848, ela não tem resistências significativas aqui, ela tem gap aberto perto dos 1.200, enfim. E eu não poderia deixar de dar o palpite hoje, né? Hoje, Corinthians e Flamengo. Sabe qual que é o meu palpite real mesmo, assim, sem brincadeira, sem exagerar? Corinthians 4, Flamengo 0. Flamengo vai tomar o primeiro no começo do jogo, aí eles vão vir para cima, vão tomar o segundo. Aí eles vão vir para cima, vão tomar o terceiro. Daí eles vão mudar o time no segundo tempo, o Corinthians vai fazer 4-0 e vai ficar brincando. Né? Se tiver um pênalti no final, eu acho que o Cássio pode ser que bata o pênalti
uma vez que ele é o goleiro com o maior número de jogos do Corinthians, passou o Ronaldo Giovanelli. É praticamente isso que vai acontecer durante o jogo. E os flamenguistas que discordarem, façam aí seus comentários. Então, 3M é uma empresa que eu esperava uma resposta. Ela deu, tem um ombro, cabeça, ombro invertido, está rompendo uma LT bem importante, isso é fantástico para a ação. Tesla é uma das empresas que eu tenho a maior expectativa para agosto. Eu acho possível que ela passe os $1.000. Quem sabe no curto prazo, ela trabalha longe de média, mas como ela é volátil, muitas vezes a média de 5 segura o preço. E United Steel provavelmente vai corrigir no tempo e esticar rumo a 26,64 nos próximos dias. E XP, para o alto e avante, a XP, acredito que até o fim dessa semana ela teste 23,70 e se romper entra num território bullish, dominado pelos touros. Legal, carteira desafios aqui na tela. Deixa eu tomar um gole do meu tsunami aqui. Pessoal, ontem eu falei com a minha advogada, eu precisava reunir uma série de documentos por alguns interesses aí, nada sério nem nada. Na verdade é sério, mas nada que preocupe, enfim. Eu fui dormir preocupado, eu falei, caramba, né, eu vou demorar uns 3 dias para reunir esses documentos. Eu estava tão no veneno de manhã que nessa manhã, mesmo fazendo abertura, panorama, cenário, informe de mini contratos fechado, agora eu estou gravando, às vezes, né, você fica muito bonachão, muito bonzinho, muito contemplativo, as coisas não saem. Às vezes um pouco desse sentimento, né, da fúria, de você ter ajuda, né? Então eu já acordei no veneno, com a faca nos dentes, aí entrei num negócio, peguei um documento, puxei, fiz uma pastinha, coloquei os negócios lá, já falei com a outra advogada, falei com a advogada atual, que disse que estava ocupada, e aí eu fiz o maior movimento, e um negócio que ia de repente me estressar, me desgastar 3 dias, em 2 horas, eu acordei um pouco mais cedo e eu resolvi. Isso daí te dá um sentimento positivo, né? A mesma coisa na bolsa, conforme o negócio vai caminhando a favor, você vai tomando confiança e você fala, caramba, eu vou conseguir recuperar a perda, ou se eu estou já no lucro, eu vou conseguir potencializar esses lucros, e o aprendizado que eu tenho vai servir como base para muitos anos como trader. Então essa questão emocional, né? Faça, né? Fazer te traz confiança, te aumenta, né, o nível de energia, faça, né? Por isso que eu trabalho tanto. Então, trabalhando, eu me sinto merecedor, né, de tudo aquilo que tem de melhor, de ser um vencedor na renda variável, em outras atividades. Então, é isso. Por isso que eu falo, usem o tempo de vocês para coisas construtivas, né, que sejam significantes, edificantes também, significativas, edificantes, né, que você possa caminhar para frente. Então, o Local Web, eu penso que o Local Web vai vir a R$9 na próxima semana. Ela vai romper aqui essa espécie de canal, mas não duvido que ela venha, por exemplo, a 11 até o final de agosto. Curi, mesmo com essa alta em Curi, ainda é uma piada o valor que o ativo trabalha. A Curi é ativo para R$10. A gente viu aí os dados, né? Ontem eu comentei na live no Instagram, né? Números recordes em relação a financiamentos da Caixa. Eu atuo no mercado imobiliário e venho falando para vocês que esse mercado está melhorando. Então, Curi ativo o objetivo para o mês de agosto para Curi 961. A gente tem positivo. Positivo é uma aposta minha. Eu não tenho assim positivo a mesma confiança que eu tenho na Curi ou que eu tenho em Bepac, mas é legal, é um ativo interessante, tem um ombro, cabeça, ombro invertido, meio rustido, já está fazendo zigue-zague ascendente, a simetria fala em 8,85 para o mês de agosto, aí, início de setembro, então está tudo certo. Gerdau é uma ação que eu tenho expectativa muito grande, mas ela decepciona sim. Eu não considero que ela desconfigurou o ombro, cabeça, ombro invertido, mas enfim, ela ficou 2 semanas tentando romper, né? Isso enfraquece um pouco o padrão, mas não invalida. Né, tá muito atrasada. E Melnick,
eu acho ela tão ou mais fantástica do que a Cury, né? Então um preço justo, falar em 4,50 até o fim do mês é algo bastante razoável. Um gráfico muito riscado, rompe falso, volta, mas enfim, tem um ombro cabeça ombro invertido no diário, que pode ser visto até de forma mais clara no semanal, né? Ombro, cabeça, ombro. E o que me chama muita atenção é que durante 1, 2, 3, 4 semanas ela bateu praticamente na mesma mínima, ó. 3,41, 3,42, 3,40, 3,40. É teoria de Down pura. Quanto mais vezes um suporte é submetido a estresse, ele é testado, mais forte ele se torna. E aí nós teremos BPAC. BPAC aqui na tela. A gente vê claramente aqui o triângulo, né? Visível no semanal e também no diário. Então, ombro, cabeça, ombro invertido dentro de uma figura, a gente sabe que é um padrão forte. Né? Então é isso. Então, quase 2 bi de saldo no mercado de ações em julho, que vem a agosto. Vamos dar uma olhadinha aqui no Unibroker, lá do meu amigo Carlos Martins. Ó, Bradesco subindo forte, ó, Natura, é destaque, Local Web. Ó, se a Vale entrar num terreno positivo aqui, o mercado vai a 104 mil pontos hoje. Não sei se ainda meio-dia, né, mas é uma hipótese. Certo? Então fiz as duas carteiras já. Falar do Bitcoin. Bitcoin é como o milho, não vale sair agora. Recua aqui até a média de 21. Vamos ver o BitH11. Interessante, sobre a média de 21 para uma compra, deve acionar pivô aqui para quem não tem conta aberta em corretora. Em exchange, né, que é operar na corretora. O Hash 11 ele tem 1/3 de Ethereum, né, na composição. Me parece que vai romper um pivô de alta que é 22,40. Hoje, eu acho que Hash 11, como o Ethereum está mais volátil, de repente até uma melhor oportunidade em relação a BitH11. Aí nós temos o milho. O milho eu entendo que há um ombro, cabeça ombro invertido muito claro aqui para mim. Vai jogar esse preço para cima. Estudar um pouco dos ativos aqui no Cartesia. Um abraço lá ao Rafael, nos falamos ontem, eles estão com muitas novidades. Ambev, como está bem perto da LTA e aparentemente respeitou a média de 21, montou um martelo, é um ativo que não me interessaria para compra, mas para os interessados faz sentido comprar nessa correção. B3, SA3. Um ativo chato de operar, né? Rompe, volta, enfim. Hoje, Banco do Brasil é uma possibilidade para seguidores de tendência, como eu comentei anteriormente, mas eu prefiro o Bradesco. É um gráfico muito mais pronto, né? Está rompendo a neckline, inclusive. Aí nós temos Itaúsa. Né? Se a Nancy Pelosi não tivesse, por exemplo, aterrissado em Taiwan, gerado todas essas tensões, ó. Olha o que ela está falando aqui. A democracia vibrante em Taiwan. Eu já estive em Taiwan, pessoal, algumas vezes. Mas vai saber, né? De repente o mercado entende que é realmente uma aceleração para a democracia, mas eu acho uma confusão desnecessária, enfim. E olha que eu não fujo de conflito, mas eu acho uma provocação desnecessária. Então, ela está há 3 semanas de lado, é uma correção no tempo. Deve dar sequência ao movimento anterior, que é um movimento de alta. Né? YouTube também está apontando para cima. Deve até o fim da semana tocar essa parte aqui superior da cunha. E nós temos Sambi, comentamos, positivo. Tem o IFNC, que vai aos trancos e barrancos subindo para testar essa importantíssima e decisiva LTB, que une os topos de abril e da virada de maio para junho. Se romper, nós seremos absolutamente algo novo.
Aí nós temos IMAT, índice de materiais. É o que está faltando, né? Aquela história dos astros se alinharem para o nosso mercado subir um pouco mais forte. IMOB, né? IMOB, mastro bandeira, informação. Índice de consumo, onde está uma das chaves aí, talvez a principal, vai se arrastando para cima. E é claro, né, o índice de consumo, por exemplo, IMOB está esperando o Copom amanhã. Eu acredito numa alta de 0,5% e uma sinalização de que não seria legal o Banco Central deixar uma ideia que novas altas poderão vir, algo em aberto, assim. Interessante é sinalizar, não que seja de forma absoluta, mas que foi o fim da Selic. Aí nós temos o índice de energia rompendo 81.413, mira essa região, 83.572, 83.619 com 10 para o curto prazo. Nós temos aqui essa região. Small 11, uma excelente oportunidade, né? Romper o triângulo. Small 11, acredito que busque 111,92 no início de setembro. Aí Petro. Petro é uma situação complexa, né? Tem o lance do petróleo. Você pode trabalhar com stop abaixo do dia anterior. Aí você vai surfando o movimento. Se estopar, estopou. Lucro no bolso. Agora a Vale é, para mim, uma rara oportunidade de compra no ativo. 68 com 10 e nós temos China 11. Agora a China 11 dá sinal, então eu falaria em compra aqui em torno de 6,28. Eu sei que tem muita gente que espera aqui, né, os nossos racionais para operar a China 11, agora eu acredito que sim. Ah, professor, mas tem um gap aqui embaixo. É verdade, tem o gap. Só que eu estou falando em compra a 6,27, não a 7,52. É isso. Não. DI1 F25. DI. Amanhã pode mudar tudo, mas a tendência, né, especialmente uma vez abaixo de 12.615, é que se aproxime de 12.165 nos próximos dias. O Ibov, uma reação fantástica, né? Testou novamente algo bem pertinho do 101.575. Né? Respeitou, está acima de 102.240 e está preparando o rompimento da LTB, o rompimento da cunha, que eu já estou falando há 2 semanas, né? Rompeu a cunha, projeção para agosto 102.690, aí para setembro 121.630, que eu arredondei para os 102 mil pontos, né? Tem o BOVA 11, que primeiro cumpriu a simetria em V, que foi a base do nosso racional lá atrás, né? Respeitou 98 em 10 e 10 está acima de 98,63. A ideia aqui é o rompimento de 100 com 32, 100 com 38 e da própria cunha, que projeta 108,75 para o mês de agosto. E o mini índice, a gente acertou o racional, né, de 1.000 pontos, 102,600 para 103,600, bingo. Né, o day trade continua. Ao longo do dia eu coloco o alvo. E o mini índice, uma barra elefante aqui no 30 minutos, deve trabalhar na parte alta para provavelmente buscar 103.900 no período da tarde. Então, a gente tem aqui o 103.900, um provável alvo para o período da tarde. A gente tem o oco, né? Respeitou a LTA, foi uma das bases do meu raciocínio. E no caso do dólar, né, o ponto-chave, pessoal, que separa o joio do trigo, o homem dos meninos, 5.270. Acima disso, tende a reagir para 5.332, abaixo disso, vai caindo nos próximos pregões. Aí vamos ver como é que vai estar no período da tarde, romper um canal. Se voltar a trabalhar dentro do território do canal, pode voltar ainda hoje a 5.249. O milho, ombro, cabeção, ombro invertido, legal. Então falemos aqui agora a Bolsa de Xangai. A Bolsa de Xangai começa a ficar interessante nesses níveis.
Para quem acompanha a China, professor, mas ela acionou um pivô de baixa, mas ela pode voltar. Ela começa a ficar, eu não estou falando que ainda é uma compra. A Bolsa do Japão, apesar de apontar aqui para 28.389 como um alvo, ela tem um topo duplo. Se ela perder 27.525, pode acionar e fechar esse gap. Minério de ferro está num patamar razoável, mas formando um mastro bandeira. Petróleo Brent negociado em Londres, eu acredito que seja mais fácil buscar 94,55 do que voltar nas máximas recentes, só que tem um oco meio torto aqui invertido em formação. Aí o petróleo negociado em Nova York é mais provável, na minha visão, que volte a 90,56. E nós temos os títulos americanos de 10 anos que passam por um repique. Se eu estivesse vendido, como eu sei que muitos alunos estão, eu encerraria a venda neste momento, que a gente tem aqui uma barra que tenta encobrir a outra, negar, e faria sentido realizar lucro e liquidar a venda. Índice Nasdaq, aproximação entre média e preço, correção no tempo sobre um topo anterior. Nós temos o S&P, correção no tempo também, tocando média de 5, nada muda a tendência, a mesma coisa ao Dow Jones, que cede um pouquinho mais aqui, mas nenhum tipo de mudança significativa. O VIX depois foi no nosso alvo a 22, ele reagiu. Nós temos aqui um bebê abandonado, ou uma Morningstar, um bebê abandonado porque tem os dois gaps, foi na média de 21. No rompimento da máxima pode fazer sentido uma compra para pegar aí 2, 3 dólares de movimentação. Eu não venderia aqui, acho que o risco, o retorno não vale o risco. E BZQ, dando segmento aqui, é um oco, né? Um repique até a média de 21, já entrou pressão compradora, não vejo reação no curto prazo. EWZ, mastro bandeira. Bolsa do Reino Unido, correção absolutamente normal, correção no tempo. Eurostock 50, correção no tempo. Também a gente tem aí uma correção no tempo. Bolsa de Paris fez o oco aqui embaixo, subiu, correção no tempo, em nada muda a leitura atual. Mesma coisa o índice DAX, além de tudo testando topos anteriores, topos 1, 2 e 3. MME, fluxo para mercados emergentes, vai passar confiança rompendo essa LTB que a gente tem na imagem. Antes disso, movimento raso, especulativo, enfim. E nós temos uma cunha, né? Rompendo a cunha, que interessante o movimento. De repente, padrão da alavanca. E para finalizar, pessoal, DXY em alta não é bom para o dólar. Vamos ver como é que ele se comporta, né, por aqui. E o Ibovespa em dólares, ele faz aqui um teste do topo anterior, máxima do dia 28 a 19.677. Correção, está mais para uma correção no preço aqui. E os outros ativos nós já estudamos. Então, racional foi no alvo. A gente tem um day trade, né, corrente aqui no INQ22. Vamos ver, vou definir um alvo aí ao longo da tarde após o almoço. Saúde e paz a todos, pessoal. Seguimos juntos, que juntos somos mais fortes. Muito obrigado pela atenção. Hoje, Corinthians 4, Flamengo 0.